Muito bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Agradeço pela recepção fraterna, como foi também da outra vez que aqui estivemos, com muita alegria que nós retornamos a esta casa. Peço desculpas pelas minhas condições físicas, que estão há cerca de 20 dias, bastante prejudicadas por uma gripe renitente. Mas uma hora ela vai embora. Vocês olham o que está escrito na tela, o título, amor, 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 e muitas vezes nós pensamos, mas mais uma palestra sobre o amor? Eu vou ao centro e alguém já falou do amor, já estudei o amor inúmeras vezes, e vem lá de São Carlos alguém e vem falar outra vez de um amor. E aí eu preciso confessar uma absoluta necessidade pessoal. Esta é a razão do tema, pelo fato de que ainda não compreendi integralmente esse sentimento. E ao longo daquilo que vamos conversar, vou explicar o porquê que eu ainda não consegui compreender, buscando as informações nas obras espíritas. As obras que nós consultamos são essas que estão aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e depois todas as outras psicografadas pelo Chico, ou o Chico e um dos seus antigos colaboradores, que era o Valdo Vieira. Do Emmanuel, o Consolador, de diversos espíritos, Falando a Terra, Hilário Silva, A Vida Escreve, e o irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, no livro A Boa Nova. Vamos buscar informações. Deixou de aparecer a tela. Agora voltou. Voltou. Obrigado. Se nós olharmos no início do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que Allan Kardec faz uma referência a dois precursores do cristianismo e do próprio espiritismo. Aliás, espiritismo e cristianismo são exatamente a mesma coisa, como nós bem sabemos, São referências a Sócrates e Platão, que viveram em torno de 500 anos antes de Jesus. Sócrates, que não escreveu nada, foi seu discípulo Platão, que divulgou o seu pensamento, estendeu, também colocou produção própria. Platão, então, traz uma joia preciosa a respeito do pensamento deles. É exatamente sobre o amor que eu gostaria de dividir com todos. E aqui já vamos entender a razão do porquê que eu ainda preciso muito estudar o amor. Ele diz que o amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Veja, ao buscarmos a compreensão do amor, nós somos compelidos ao exercício da inteligência. Daqui a pouco nós vamos ver o Espírito Verdade costurando tudo isso para a nossa compreensão. Até no movimento dos astros nós encontramos. Veja, a própria lei de gravitação, que estabelece condições para que os astros se equilibrem no espaço infinito, essa lei de atração é amor. É amor entre os elementos materiais. Aliás, o amor que nós desenvolvemos em relação a amigos, em relação ao cônjuge, ele começa como uma atração. E depois ele se sublima e ganha matizes muito mais importantes do que a própria atração. Mas a atração entre os astros é uma forma de amor. Emmanuel reproduz esse pensamento outra vez no livro Consolador. É o amor, veja que lindo colocação dos filósofos, é o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se deparem flores e perfumes. E essa última frase que me parece a mais importante, pelo menos aquela que mais me tocou e me mostrou o tamanho da minha ignorância.
É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Se ainda dói de alguma forma, é porque nós ainda não compreendemos totalmente o amor, ou ainda não o praticamos. Se ainda não temos todos os nossos momentos como sendo momentos de paz, é porque ainda falta a compreensão e a prática do amor. É neste sentido que eu entendo que, aliás, parafraseando Sócrates, eu nada sei, né? A respeito desse sentimento, esse sentimento, ele é muito mais do que aquilo que eu posso compreender. Mas então, por isso tenho buscado, por isso a razão desse tema hoje. Vamos buscar no Evangelho, lá no Novo Testamento, Jesus inúmeras vezes foi procurado na tentativa de que o colocassem numa situação difícil, né? Com perguntas difíceis, com situações que poderiam levá-lo a uma posição comprometedora diante dos judeus ou dos romanos, né? Jesus sempre aproveitou de forma magistral estas situações para transferir ensinamentos, não apenas para aqueles que estavam ali ao seu lado, mas para a humanidade de todos os tempos. Aliás, um espírito que há 4,5 bilhões de anos, bilhões com B de bola, já era o Cristo, o espírito a quem o Pai Celestial entregou a responsabilidade de um planeta e de todos aqueles que viriam a morar neste planeta e no seu entorno. É este espírito, então, que é procurado pelo doutor da lei, que pergunta a ele, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Ele queria saber do maior de todos os mandamentos. A lei estabelecida por Moisés, aliás, mediunicamente, e ao que tudo indica, inspirado pelo próprio Espírito do Cristo, a lei trazia 10 mandamentos. Mas o doutor da lei, aquele que conhecia tudo a respeito da lei, que certamente manuseava todos os livros ditos sagrados, ele vai a Jesus e pergunta, mas qual que é o maior de todos? E Jesus, então, responde, sem delongas e de forma absolutamente direta, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esta ligação profunda entre o ser e o seu Criador, entre Deus, Yahvé, ou o nome que quisermos dar, não importa, essa ligação era uma ligação muito ensinada aos judeus, né? Até hoje, e naqueles tempos muito, aliás, um povo sempre muito envolvido com a questão da divindade, até pensando que a divindade havia feito uma eleição especial, como se eles fossem um povo absolutamente especial, e em função dessa condição esperavam uma supremacia diante de todo o resto da humanidade, né? Então Jesus continua, esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Está registrado pelo evangelista Mateus. Veja, Jesus coloca aqui algo de uma profundidade absolutamente fundamental. Porque, primeiro, ele diz que não adianta apenas nós verticalizarmos o nosso amor ao Criador, que é absolutamente fundamental que o amor tenha uma noção de horizontalidade, ou seja, em relação a todos aqueles que estão no nosso entorno. E essa ligação com o nosso semelhante é uma ligação que complementa e é semelhante à primeira, a própria ligação ao Criador. Jesus é muito claro ao colocar isso. Só que Jesus ainda resume, olha, toda a lei, todos os profetas, tudo está contido nisto aí. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo aqui, mostrando a vocês, aquilo que todos aqueles que me antecederam e que eu espalhei pelo orbe terrestre para lançar informações, aquilo que os outros que virão depois de mim para relembrar, tudo, no fundo, será para instruí-lo sobre a absoluta necessidade de compreensão e prática do amor.
Mas o que é que diz a lei? Essas coisas já estavam nos livros que o doutor da lei certamente manuseava. A lei, chamada de Torá, ela é constituída de 5 grandes livros, os 5 grandes livros deixados por Moisés, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Que recentemente a gente tem visto um trabalho muito interessante do eminente palestrante, estudioso espírito, Dr. Haroldo Dutra Dias, onde ele tem recuperado informações desses livros e mostrando que o Antigo Testamento não é apenas a história do povo hebreu, é muito mais do que isso. O estabelecimento da lei está lá. É claro que tem muito mais do que apenas a lei, existem também informações que são particulares da regulação da vida entre aquelas pessoas, tem coisas que são colocações tipicamente moralizadoras estabelecidas por Moisés, mas a lei está contida nestes 5 grandes livros. E aí nós vamos ver, só como lembrete, se nós pegarmos, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Praticamente é isso que Jesus repete na sua colocação ao doutor da lei. Ou então, vamos lá ver no Levítico, capítulo 19, versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina de uma forma interessante, mostrando a forma como ele absorve a todos. Eu sou o Senhor, ou seja, eu estou me colocando como alguém que cuida de todos. Essa é a colocação que o Senhor faz através de Jesus a todos nós, a toda a humanidade. Ainda no Evangelho, Mateus registra o momento em que Jesus nos fala de uma coisa maravilhosa. Quem de nós não sente alguma aflição, alguma dificuldade, ou não está passando por alguma dor, ou por algum momento mais ou menos difícil? Todos nós passamos por isso, é típico, né? Aliás, nós não podemos esperar outra coisa, uma vez que nós estamos num mundo que ainda é de provas e de expiações. Então, nós vamos esperar o quê? Só mamão com açúcar? Não. Nós teremos expiações e provas, né? Então, passaremos por isso por absoluta necessidade de progresso e de recomposição do nosso equilíbrio diante da lei. Então, estes momentos, eles chegam para nós. Agora, por que ainda nos sentimos tão aflitos? Por que nós sentimos o peso? A gente fala, nossa, a vida está dura. Olha, está pesado para carregar essa carga, né? Inúmeras vezes nós falamos ou ouvimos isso ao longo da nossa existência. Mas vamos ver as palavras de Jesus, do Consolador. Ele diz, olha, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o alívio está colocado como proposta. O alívio está nas nossas mãos. Então, se eu ainda me sinto aflito e sobrecarregado, é porque eu ainda não consigo absorver este alívio. Ele está à nossa disposição. A disponibilidade de Jesus é total, né? É este Espírito totalmente aperfeiçoado que há mais de 4 bilhões de anos tem cuidado da Terra, do cenário da vida e do hoje cerca de 30 bilhões de espíritos envolvidos no planeta Terra, né? E ele ainda disse, ó, não é só esse rebanho, não, eu tenho outros, né? Então, este Espírito que, inclusive, aceitou a missão, né? O Verbo se faz carne e vem entre nós, e fica aqui 30 e poucos anos, sofrendo tudo aquilo. Imagina a angústia moral de Jesus, de perceber tudo aquilo que estava sendo feito. Em determinado momento, ele inclusive declara, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? Ou seja, não sabiam que estava ali o grande líder, o caminho, a verdade, a vida que nós ainda não encontramos estava ali, do nosso lado, mostrando como é que as coisas devem ser feitas, né? Ou como lá colocado na resposta à pergunta 625 do Livro dos Espíritos, o guia e modelo para todos nós
é Jesus. Então, ele é guia, é quem nos conduz, mas ele também é um modelo. É para ele que nós temos que olhar e falar, é assim que eu preciso aprender a agir. Né? Mas veja, Jesus continua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Nossa, eu estou tão cansado, eu não sei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso de descanso. O repouso para as almas está colocado como proposta, está colocado como algo à nossa disposição. Pois é suave o meu jugo e leve é o meu fardo. Allan Kardec diz, comentando essa passagem de Jesus, sempre naquela, vamos lembrar, Kardec não é apenas Kardec falando ou escrevendo, é Kardec uma pleiade de espíritos totalmente aperfeiçoados, conduzidos diretamente por Jesus, envolvendo Kardec, para que ele pudesse trazer todas essas informações. Se nós nos lembrarmos bem, existe uma comunicação de João, o evangelista, o chamado discípulo amado, uma comunicação espiritual, onde ele diz, nós viemos trazer para vocês a explicação de todas as parábolas, e viemos colocar a correlação entre o que foi e o que é. Então, estes espíritos estão trazendo isto para nós, através da mediunidade ou da mediunidade intuitiva de Allan Kardec. Então, Kardec nos fala, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Aqui um ponto que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte, espíritos da ordem de um Allan Kardec, ou de todos aqueles que o estavam envolvendo, eles não colocam palavras por colocar. Tudo tem uma razão. Então eu fiquei pensando, por que ele coloca aqui o amor e a caridade? Puxa, mas caridade não é amor? Por que ele está falando em amor e também está falando em caridade? Significa que a gente precisa investigar um pouquinho mais estes dois conceitos. Tá? Mas as perguntas fundamentais que nos ficam, me parecem ser as seguintes. Primeiro, por que nós ainda não encontramos esse repouso e essa felicidade colocadas como Jesus à nossa disposição? O que ainda nos falta? Será que seria informação? Informação certamente não é. Né? Porque todas as leis e os profetas se encontram resumidos em um verbo. Né? Amar. Ou em um sentimento, que é o sentimento de amor. Então, se não é informação, o que nos falta é nós estarmos formados espiritualmente para a compreensão e verdadeira prática deste sentimento. Então, nós precisamos buscar dicas, precisamos buscar nas palavras daqueles que compreendem melhor do que nós, muitos dos quais já atingiram esse estágio, dicas para que nós possamos realmente compreender em profundidade, e não apenas ler, ou declarar, ou dizer de cor os mandamentos, ou recitar palavras do Evangelho. Isso não basta. Né? É uma questão de entronização, de trazermos para dentro dos nossos corações, verdadeiramente, esses conceitos. Né? Então, vamos buscar algumas dicas para nós podermos compreender melhor essas coisas. Basicamente foi isso que nós fizemos quando estávamos montando esse tema. Né? Insisto, por absoluta ignorância pessoal. Né? Então nós temos aqui, olha, o Espírito Verdade em Comunicação de Paris, 1860. Ele nos dá a dica, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, nós precisamos da instrução, nós precisamos da reflexão, nós precisamos desenvolver sabedoria para amarmos melhor.
né? É por isso que os centros espíritas têm reuniões de estudo, não tem só reuniões práticas, né? A gente não vai só no centro espírita para verificar comunicações espirituais. A força do espiritismo não está nos fenômenos, nos diz Kardec, está na sua filosofia. E a sua filosofia basicamente é o quê? É o cristianismo puro. E o cristianismo se resume em quê? Em amor. Então, é desse amor que nós precisamos, e precisamos nos instruir, mas uma instrução profunda, a instrução espiritual, com uma perspectiva muito além, por exemplo, de uma vida só, ou dos bancos acadêmicos, né? Uma instrução do espírito, um equilíbrio, uma maturidade espiritual. No cristianismo, nos diz o Espírito Verdade, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Aí vem o apelo do mundo espiritual a todos nós. Irmãos, nada perece. Essa, inclusive, foi a grande mensagem de Jesus, né? Que nos fala o Hermínio Miranda, né? A grande mensagem de que a morte não existe. Ele é a demonstração cabal disso para nós. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, ou seja, ainda não somos piedosos, ainda não somos fraternos, ainda não compreendemos que os maiores beneficiários seremos nós mesmos, quando nós introjetarmos este sentimento e começarmos a colocá-lo em prática. Precisamos compreender e praticar esse amor ensinado por Jesus. É aí que a dor vai dormir. É aí que as coisas vão se acalmar. É aí que a aflição não vai mais existir. Nos diz Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, mais ao final, vai aparecer de novo aqui hoje na nossa palestra. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, psicografado pelo Divaldo, nos fala que o amor puro expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana. Então, os seres humanos começam, antes de entrarem no reino nominal, começam a fazer tentativas. Aliás, desde do átomo, né? Aliás, o livro dos Espíritos nos fala que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia no universo. Mas fala mais, do arcanjo, vírgula, que um dia foi átomo. Então, tudo está encadeado, e essa lei de amor preside a tudo no universo inteiro, não apenas aqui na Terra, não apenas nesse universo, porque a física já está falando em vários universos. Então, em todos os universos que Deus criou, a lei que preside a tudo, inclusive os próprios fenômenos materiais, é o amor. Então veja, nós precisamos disso aqui, ó, precisamos buscar equilíbrio e precisamos buscar a maturidade do ser. Aquilo que numa linguagem mais de natureza filosófica religiosa se chamaria de salvação. Né? Então precisamos deste equilíbrio. Como que se chega a esse equilíbrio? Kardec nos dá a dica. Aliás, esse é um dos momentos, no meu singelo julgamento, um dos momentos mais brilhantes de Kardec na sua visão do cristianismo. Ele diz, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então é aí que nós amadurecemos, né? É aí que nós nos salvamos, saímos da correnteza onde estamos perdidos, ou estamos perdidos dentro da escuridão, às vezes dentro de nós mesmos. Nós começamos a enxergar com clareza as coisas quando nós praticamos a caridade. Mas para nós sairmos dessa escuridão, como é que eu faço para sair da escuridão? A escuridão termina com luz. Jesus nos diz, eu sou a luz do mundo. Então é nele que nós vamos buscar a redução e, de preferência, o fim da escuridão que ainda existe dentro de nós. Questão 886 do Livro dos Espíritos, uma das mais importantes,
Porque veja o que é que Kardec pergunta aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Na resposta à questão 625, os espíritos já tinham dito que o guia e modelo é Jesus. É o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, né? Então, se ele é o mais perfeito, ele é o guia, ele é o modelo, e a caridade é o que nos salva, nada melhor do que nós sabermos como é que Jesus entendia a caridade. Isto é absolutamente fundamental para nós, né? Então, o Espírito Verdade responde, resumindo, em 3 coisas. Primeiro, benevolência para com todos, indistintamente todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, não as nossas, hein? Nós somos muito indulgentes para com as nossas próprias imperfeições, né? Fazemos alguma coisa, alguém nos pega, né? Ali naquele momento mais difícil, fala, mas você acha que eu tive essa intenção? Claro que teve, ou que pode ter tido, mas nós nos defendemos, nós somos o suprassumo de tudo, né? Mas o outro fez uma coisinha, a gente vai lá e pisa, mostra, apresenta, declara publicamente as coisas, cobra. Jesus falou, olha, não julgueis para não serdes julgados. Com a medida que julgarem, serão julgados, né? Então, indulgência para com as imperfeições dos outros. E, finalmente, perdão das ofensas. Isto aqui traduz o quê? Traduz o sentido da palavra caridade como Jesus nos ensinou. É isto que ele quer que nós possamos aprender. Cada vez que fizermos uma dessas 3 coisas, estaremos praticando a caridade e, portanto, estaremos nos salvando, estaremos nos equilibrando, estaremos entrando naquilo que na linguagem evangélica aparece como a vida verdadeira, a vida plena, né? Começamos a viver integralmente a partir do instante em que nós compreendemos essas verdades tão simples, mas tão difíceis de serem praticadas, né? Veja, quando nós começamos a olhar essa prática da caridade, naquelas 3 fases, para que nós possamos fazer isso, isso demonstra o quê? A existência exatamente do sentimento de amor. Quando nós olhamos na tentativa de entender por que Kardec falou amor e caridade, vamos lembrar um pouquinho daquela carta de Paulo, onde ele fala, olha, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu entregasse o meu corpo a ser queimado em praça pública, mesmo que eu entregasse todos os meus bens aos necessitados, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Aí nós pensamos, puxa, mas se alguém fizesse isso, eu acharia que era caridoso, né? O que é que está faltando eu compreender? Nós entendemos que o que falta é perceber que a caridade é o fluxo de amor, é o amor em movimento, é o amor transitando de uma criatura para outra. E aí nos parece fazer muito sentido Kardec, inspirado, falar em amor e caridade. Amor é o sentimento, quando eu me debruço sobre meu semelhante, eu entendo a sua necessidade, eu faço algo por ele, aí eu estou sendo caridoso, aí existe o fluxo de amor, que traduz o quê? Qualidade da minha ação em relação ao outro, ao meu semelhante, né? Então veja, nós precisamos de dicas para nós aprendermos a compreender melhor este sentimento. Então, eu fui buscar na literatura algumas dicas, algumas coisas que me tocassem assim, para que eu pudesse perceber um pouco melhor o que é este sentimento e até onde ele pode nos levar. João Evangelista nos fala na sua primeira carta, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja que declaração importante. Deus em si é o próprio amor. Então eu penso, quando eu pratico a caridade, quando existe um fluxo de amor,
Eu estou em perfeita comunhão com o Pai. O que é que um filho mais deseja, a não ser estar perfeitamente identificado com o seu pai, sentir a sua proteção, o seu envolvimento, o seu carinho, né? Aquilo que nós vimos hoje na lembrança do nosso irmão, na oração. Jesus começou a oração não com ó Jeová, ó Deus dos exércitos, não, Pai nosso, Pai. Né? Então o sentimento de amor do filho em relação à sua criatura, ao seu Criador, e o envolvimento que nós começamos a sentir desse Criador, que aliás, por ser Deus, Ele está em todos os locais, portanto Ele está inclusive dentro de nós. Né? Então, é esse Deus de amor, de misericórdia, que nós precisamos sentir mais, através do sentimento de amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha mais uma vez a ideia de entrarmos numa vida em definitivo a partir do instante em que compreendemos e praticamos o amor. Mais uma dica. Santo Agostinho, falando sobre os mundos regeneradores, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala, lá no capítulo 3, item 17, não mais, nesses mundos de regeneração, não mais teremos sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Tem algumas ideias, algumas figuras que aparecem no Evangelho e nas palavras desses grandes instrutores do cristianismo, como foi Santo Agostinho. Ele que foi um grande instrutor, teve uma enorme compreensão quando já estava encarnado. Imagina ele desencarnado a esse tempo, fazendo parte dessa equipe que estava trazendo todo o Consolador que havia sido prometido por Jesus. Então veja, ele fala em aromas de amor. Então os aromas de amor estão aí, Deus emana o seu amor. E nós, à medida em que formos crescendo espiritualmente, nós podemos aprender a aspirar, buscar em nós esse amor, né? Porque estamos envolvidos por ele. Outra ideia recorrente, o seio, né? Isto brota do seio do Criador. Daqui a pouco nós vamos ver mais essa imagem aparecer, nós sermos envoltos, né? Ou recolhidos pelo seio do Criador. O seio que é uma figura importantíssima. Veja, como que a criança começa a se alimentar? Pelo seio da mãe. Quando eu vejo minha netinha lá, quando ela está mais nervosa e tal, minha filha vai e põe ela no peito. Ela suga um pouquinho e imediatamente ela se acalma. Ela não está com fome, ela está querendo sentir essa ligação, ela quer absorver alguma coisa que vem com fluidos de amor, de caridade, de pacificação, né? E isso nós podemos buscar, está em todos os lugares do universo. Nós precisamos aprender, mas precisamos de mais dicas. Vamos buscar mais dicas. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus, toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o progresso da criatura significa a sua compreensão e prática do amor. Isto é o que nós efetivamente precisamos. É com isso que deixaremos a aflição para trás, que sentiremos paz, e é com isso que a dor vai dormir. O Espírito Verdade, também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Olha a dica que ele dá. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos
cativos da vida, ou seja, nós que ainda estamos imersos na sequência dos ciclos reencarnatórios, que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, ou seja, com capacidade de aperfeiçoamento, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade, ou seja, da nossa entrada em definitivo na vida plena, na vida na qual nós estaremos efetivamente aproveitando todos os momentos, no sentido espiritual do termo, né? Mais dicas. João de Brito, falando a Terra, psicografado pelo Chico Xavier. Vamos lembrar um pouquinho daquilo que Santo Agostinho nos falou. Nós podemos aspirar as emanações de Deus. Veja como essa ideia bate com aquilo que ele fala. O amor é o clima do universo. Né? Queremos olhar, vamos lá, entramos aqui no Google, colocamos qual a previsão para hoje, para o universo? Amor. E amanhã também será amor. E sempre será amor. Né? Os climatologistas iam perder emprego, porque eles não teriam como fazer uma previsão diferente. Né? Porque a previsão do tempo, do clima no mundo é uma só. É amor. É a religião da vida. A base do estímulo, vejam, é a força da criação. Por que o Criador estabeleceu o universo, ou os universos, como que é hoje a física? Por amor. Por que ele nos individualizou? Nós nos transformamos em seres que sabemos quem nós somos, para onde é que nós temos que ir, temos essa noção de individualidade. Por amor. Como é que ele nos atrai para ele? Por amor. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade, ou seja, para a entrada na vida plena. Um espírito protetor fala, está registrado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele só assina um espírito protetor. Capítulo 8, item 19. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se de vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza, de manchar a pureza. Sentireis diminuir, veja, os efeitos do amor, olha, sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida, onde? No seio do Senhor. Mais uma vez, a mesma imagem. O seio do Senhor como polo atrator. E a possibilidade da criatura se lançar e absorver todas as suas emanações. À medida que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito vai ficando cada vez menos denso. E nós vamos conseguir aspirar mais e mais essas emanações, porque Deus, como nos disse João, é amor. Mais dicas. Emmanuel, no livro Consolador, lá na resposta à questão de número 21. Veja o que Emmanuel nos fala. Aliás, inclusive, bonito, ele vai falando de coisas da física. Na parte inicial, né, o livro Consolador, como todos devem saber, ele está dividido em 3 partes. Uma primeira que fala da ciência, depois uma outra que fala da filosofia, e depois uma terceira que fala da religião. Os 3 aspectos da doutrina espírita. Então, lá no início, quando ele está falando da ciência, nesta parte aqui ele está falando da física, né, das possibilidades que a física tem encontrado, dos registros das leis, etc. Então ele fala, o ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, a matéria produz a força. Olha a sequência de ideias, olha só que bonito. A matéria produz a força gera um movimento. O movimento faz surgir o equilíbrio da atração. E a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo
pela sabedoria divina. Emmanuel estivesse escrevendo hoje esse livro, talvez ele colocasse no plural, nos universos. Então notem que construção maravilhosa, ele vai da matéria bruta na questão da força. A força é o elemento que produz o movimento. Se um objeto está parado, para ele começar a se movimentar, você precisa de força. Se ele está andando em linha reta para fazer uma curva, você precisa de força. Se ele para parar, tem que imprimir força. Então a força faz o movimento surgir. O equilíbrio se dá através do movimento. Vamos pensar no baile dos planetas que constituem o nosso sistema. Está tudo equilibrado. Equilibrado onde? Na força de atração gravitacional. A gravidade, que foi uma coisa concebida de forma magistral, uma intuição belíssima que Isaac Newton teve, né? Ao perceber a queda da maçã, ele notou a Terra atraindo a maçã da mesma forma que a Terra atrai a Lua, ou que o Sol atrai todos os demais planetas, ou que os astros, de uma maneira geral, se atraem para garantir equilíbrio do universo. Quem foi que estabeleceu essas leis? O Pai Celestial. A lei de ligação, de atração entre os mundos é uma manifestação do seu amor, é lei de amor. Ele continua, aí já comentário, não, na própria resposta à questão 85, Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Na construção do nosso mundo, depois que Jesus recebeu aquela massa ígnea das mãos do Criador, ele se juntou com seus colaboradores e falou: vamos definir o cenário da vida para esse grupo de espíritos que estão sob a minha proteção. E foram construindo tudo isso, e tudo isso foi impregnado com o quê? Com amor. Se nós pegarmos este objeto aqui, ó, este simples objeto, dentro dele, as suas células estão vibrando, estão impregnadas do amor do Cristo, porque isso aqui foi feito com elementos do planeta. E os elementos do planeta, todos eles, foram impregnados com este amor. Este amor que Jesus aprendeu, compreendeu profundamente com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele já sabia tudo, ele chegou ao máximo da perfeição que um espírito criado pode chegar. Então, nesta compreensão, é lei, qual que é? É de amor no universo inteiro? É. Então, é com isso que eu vou impregnar todos os elementos deste planeta. Os nossos corpos físicos estão impregnados do amor de Jesus. Essas cadeiras onde sentamos, o piso onde colocamos os nossos pés. Mas o amor transforma realmente? No que é que ele muda? Vamos buscar alguns exemplos para a nossa reflexão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 11. Um espírito israelita. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, todo o trabalho de Jesus, os seus prepostos, aqueles que ele mandou antes da vinda dele, aqueles que têm vindo depois dele, é nesse sentido, para renovar o mundo, aproximarmos-nos uns aos outros, tornando-nos efetivamente irmãos. Porque quando nós falamos Pai Nosso, não é só uma declaração de que nós somos filhos desse Pai, mas que este Pai tem outros filhos e que, portanto, nós somos irmãos dos outros. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, nós sabemos que estamos no processo de transformação, deixando para trás o tempo das provas e expiações para entrarmos no tempo da regeneração.
Nesse tempo da regeneração, os nossos perispíritos, se merecermos ficar na terra, e os mansos herdarão a terra, disse Jesus no Sermão da Montanha, se nós ficarmos aqui, o perispírito estará mais leve, menos denso, mais rarefeito, nós vamos conseguir sentir mais e melhor quando aspirarmos essas emanações de amor do Criador, né? Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Aquele que ama verdadeiramente já tem uma ideia do que seria o céu. O céu, no conceito mais amplo, não aquele céu antigo, né? Aquele ócio terrível de ficar tocando harpinha em perfeita contemplação. Isso nós sabemos que não existe. Né? O céu como estado do espírito que se salvou, que amadureceu plenamente. Né? Mas e a ação transformadora do amor? Hein? Pedro, na sua carta, tem um momento de uma inspiração maravilhosa, né? Pedro fala, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros. Por quê? Olha o que o amor faz. O amor cobrirá a multidão dos pecados. Então o amor é o agente transformador dos nossos erros em acertos. Erramos muito, nos desequilibramos, ajudamos no desequilíbrio de outro. É claro que fizemos tudo isso, nós sabemos. Né? Tem gente que fica querendo saber assim, o que eu fui na outra encarnação? Por exemplo, lá na Idade Média. Não quero saber, não. Né? Porque nós sempre fomos piores, a lei é de progresso. A lei é de progresso. E aquilo que a gente tiver que saber, Deus provê a informação de forma intuitiva ou com alguma dicasinha que virá. No fundo, quando nós consultamos o nosso coração, aquilo que nós queremos, especialmente os nossos desejos, nós sabemos muito bem aquilo que nós fomos. E, portanto, queremos saber no que é que devemos nos transformar. E como é que nós cobrimos esse monte de pecados, pecados entre aspas? É exatamente com o amor. Se eu fui um assassino terrível ao longo de várias vidas, matei 200 pessoas. Nossa, será que eu vou ter que morrer 200 vezes assassinado? Não. Né? Até que eu compreenda o valor da vida, que eu ajude alguém, que eu, por exemplo, possa me transformar em alguém que auxilie na manutenção da vida, ou que tenha uma participação. A vida tem tantos recursos para nos oferecer oportunidades de reparação, ao que o livro Céu e Inferno nos ensina. Nós nos arrependemos, né? Nós vamos buscar a reconciliação, mas também temos que reparar os nossos erros. Como que nós reparamos? É com amor. Emmanuel dá uma ideia muito bacana do amor e deixa uma frase muito preciosa para nós, lá também no livro Consolador, questão 330. Ele está falando de alguém, nós aqui encarnados, vamos nos lembrar de alguém, uma pessoa querida nossa que desencarnou, vamos imaginar que é uma pessoa muito complicada e que a gente imagina que possa estar em alguma situação difícil no plano espiritual. Temos como auxiliá-lo? Temos sim, porque nós passamos 1/3 da nossa vida fora do corpo físico dormindo. Quer dizer, na minha idade é menos do que isso, mas na média é isso. Né? Em torno de 8 horas as pessoas dormem. Então vamos lá. O coração amigo pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertando-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sob a sua realidade nova, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. Então, eu saio em espírito, eu que estou encarnado, ele que está na erraticidade, aguardando uma nova encarnação, posso encontrar, posso levar alívio, consolo, posso trocar ideias, posso fazer muitas coisas, né? E mesmo que ao voltar para o corpo físico, eu não me lembre. Né? Ou às vezes até me lembro, fulano, puxa vida, tem tanto tempo que a pessoa desencarnou, assim, puxa, estou com saudade dele. Às vezes esta lembrança é apenas um reflexo do verdadeiro encontro que tivemos durante o sono físico. Mas vejam o que Emmanuel nos brinda aqui ao final, resumindo isto. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. A morte não existe para quem ama,
Porque quem ama verdadeiramente entrou na vida plena e é verdadeiramente um ser imortal, como nos fala Jesus no convite constante que ele nos faz, né? Ação transformadora do amor. Saturnino Pereira, no livro A Vida Escreve, Hilário Silva nos conta o exemplo de Saturnino Pereira. Esse exemplo é um exemplo muito marcante, no meu julgamento, porque nos mostra exatamente como que o amor cobre a multidão dos pecados. Diz o seguinte, que Saturnino era um cara bacana na oficina mecânica, aquele fulano que tinha sempre paciência para conversar com todo mundo, que ouvia o lamento, mesmo daquele colega mais chato e tal, ele ouvia e tal, sem problema, sempre uma palavra de conforto, de encorajamento, etc. Era o fulano boa praça de quem todo mundo gostava. Um dia Saturnino bobeou, não sei o que, com a máquina e tal, pum, perdeu um dedo. Nossa, foi corrida, não sei o que e tal, aí vieram os comentários. Pessoas falando, puxa, mas justo Saturnino, tanta gente ruim para acontecer, vai acontecer logo com ele. Nós nos arvoramos no direito de sermos justiceiros da vida. Nós não deveríamos falar isso, né? Porque existe alguém que sabe, que opera, que montou todas as leis, que é o Pai Celestial. Nós nos arvoramos desse direito, devemos evitar, né? Mas a pessoa fala, não, é justo com ele não merecia isso, olha, eu não estou nem compreendendo mais justiça divina, eu acho que não tem justiça não sei o quê, né? Vem essas conversas. E encheram a cabeça, inclusive, do Saturnino. O Saturnino ficou falando, puxa vida, eu faço tudo de bom, não vai acontecer justo comigo, eu não faço nada de mal com ninguém, não sei o que e tal. Saturnino era espírita. Um dia no trabalho mediúnico, um protetor espiritual chegou para ele e disse, Saturnino, você em outra encarnação triturou o braço de um escravo, meteu lá no moinho e deixou moer o braço dele. Você desencarnou e ficou muito perturbado no plano espiritual, porque vinham aquelas imagens recorrentes do sangue, da dor, dos gritos do escravo, e você ficou numa perturbação danada, você pediu ajuda, e nesta ajuda você implorou uma existência humilde, pediu a Deus que você pudesse perder o braço também, para você recompor aquela situação, para você se reequilibrar. E o protetor fala, mas você desde moço trabalhou no bem dos outros, você com o seu amor, você cobriu uma grande parte dos seus pecados. Ao invés de perder o braço, você perdeu apenas um dedo. A partir dali, Saturnino aquietou as suas aflições e percebeu que estava tudo certo, né? Então, este é um exemplo da ação transformadora do amor. Vamos ver o último exemplo com o qual nós encerramos por hoje. Não falei que a Joana de Ângeles ia aparecer aí outra vez? Está aqui, Joana de Cusa. Esse espírito, né, que teve a chance ao tempo de Jesus de conhecer e seguir o Mestre, de conversar diretamente com Jesus, desde aquele tempo se tornou cristão e tem voltado ao mundo inúmeras vezes numa ação de auxílio a toda a humanidade, né? Mas o nosso objetivo não é ficar falando aqui das reencarnações de Joana de Ângeles, mas lembrar aquilo que está no livro Boa Nova do Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Aliás, vocês viram lá a quantidade de livros hoje que a gente citou do Chico Xavier. Então vai aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão eterna ao Chico, né? Com toda essa obra que ele deixou para nós e com suavidade, humildade. Ele aprendeu a lição do mestre, né? Então, depois, eu vou fazer um relato muito breve, muito resumido. Eu convido a todos que depois releiam, aqueles que já leram, ou aqueles que não fizeram, que façam, né? É um maravilhoso livro, e este capítulo da Joana de Cusa é muito emocionante, é muito bonito. Joana era chamada Joana de Cusa, porque ela foi casada com um Cusa. O Cusa era intendente do grande Herodes Antipas, né? Intendente é o aprovisionador, que fazia as compras, estabelecia, organizava tudo e tal. Então, era um homem, um funcionário de alta posição
na escala social. Ela acompanhava Jesus junto ao lago de Cafarnaum. Ela ia inúmeras vezes, começou a escutar os relatos de Jesus e naturalmente se tornou cristã. Certa vez, ela sabia que Jesus estava na casa de Pedro, ela foi procurar Jesus. Foi procurar Jesus e foi falar com Jesus das dificuldades do casamento, dos problemas com o marido, porque o Cusa às vezes era duro com ela, não sei o que. Uma história que eu acho que aqui ninguém conhece, tá certo? Então, veja, foi lá falar das dificuldades, né? Os casamentos, nos diz Emmanuel, parece que 90% dos casamentos do planeta são provacionais. Casamentos de missionários perfeitamente identificados, são pouquíssimos. Então, em geral, tem algum embate mesmo. Então, precisamos da lei do amor para acertar todas essas diferenças, né? Mas voltando aqui ao caso da Joana, Joana falou e disse que o problema era difícil, que ela tinha um filhinho, que não sei o que, tal, essas coisas que a gente sabe muito bem. Jesus falou com ela, o diálogo é lindo, né? Mas uma frase apenas, Jesus falou, ama-o mesmo assim. Os sãos não precisam de médico, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas tanto espírito desequilibrado nesse mundo, é bom que feche logo a porteira, já não vê mais nenhum aqui, para ver se a gente tem um pouco de paz aqui no mundo. Gente, pelo amor de Deus, como que nós nos arvoramos no direito de fazer essas considerações? Né? Vejam, imagine que um assassino terrível, uma pessoa que pratica crimes absurdos, desses que a gente está vendo todo dia aí na TV, né? E que a gente fala assim, não, eu não quero mais que volte ninguém, aí eu desencarno e falo, meu Deus, aquele lá é meu filho, aquele lá foi minha mãe, não sei o que. Pai, pelo amor de Deus, Pai Celestial, misericórdia, dá uma chance a mais. Veja, a lei de Deus é misericordiosa. Não é esquema, não, extermina, acaba com o mal, não sei o que, tá, a pena de morte. Não é assim, gente. Né? Nós precisamos aprender a compreender melhor essas leis para nós aquietarmos dentro de nós essas aflições, acabarmos com essa sofreguidão que vivemos, né? Muitas vezes. Então, ele fala, a sabedoria não extermina as paixões, transforma. Então, aquilo que é paixão hoje, um dia vai ser o sentimento elevado à sua excelência. E o sentimento nessas condições é amor. Ela teve um filhinho, depois o marido desencarnou. Relata Humberto de Campos o seguinte, que ela passou por necessidades materiais. E tinha que batalhar, tinha um filho para criar, tinha a própria subsistência dela, não sei o que, ela chegou a lavar as galés romanas, ia lá com rodão, não sei o que, lá com balde, pano, e limpava aquele negócio todo para poder ter algum ganho, alguma subsistência. Mas o que acontece? Certa vez, no espetáculo do circo, no ano de 68, ela, numa reunião dos cristãos, o filho estava junto, eles são pegos pelos romanos e levados para serem queimados nas festividades do circo, que era uma forma de diversão para romanos e outros que estavam naquele tempo. Colocava um monte de gente, prendia essas pessoas nas estacas, um monte de gravetos em frente, acendia e via todo mundo ser queimado em praça pública. Olha que maneira de se divertir. Né? Então, veja, nessa situação, ela já está presa ao poste, o verdugo ali na frente, com a tocha acesa na mão, falando com ela, renega o seu Cristo que eu solto você e seu filho. E ela, não, de forma alguma, eu sou cristã. E o filho do lado falando, mãe, pelo amor de Deus, abjura, não sei, nós vamos embora, nós vamos sair dessa, não sei o que. Ela, não, meu filho, Jesus não tinha nada, não errou em nada, veio aqui e foi colocado na cruz. Então, silencia. Este é o conceito que ela passa para o seu filho. Então o algoz chega para ela e pergunta de forma sarcástica, mas foi isto que o teu Cristo te ensinou? O Cristo te ensinou só a morrer? E a linda resposta dela, Joana diz, não apenas a morrer, mas também a te amar. Vejam, meus irmãos, que coisa, que compreensão.
verdugo, a tocha na mão, ela iria desencarnar ali, o filho também ao lado, o filho apavorado, e ela fala, não, ele me ensinou também a te amar. Ele acende os gravetos mandam as chamas, e as chamas começam a lamber o corpo da Joana, Joana desencarna, Jesus veio buscá-la. Ela deixa o corpo físico, Jesus a coloca no colo e fala, tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Isso, meus irmãos, é o amor. É esse amor que nós ainda, falo da experiência pessoal, ainda não compreendemos em profundidade. Mas no dia em que compreendermos e que colocarmos efetivamente em prática, e todas as informações, todas as dicas estão aí, nós iremos aspirar a longos haustos as emanações do Criador, porque Deus é amor. Que Ele nos abençoe e nos dê um ótimo domingo. Muito obrigado a todos.